Agora, nesse segundo bloco da nossa conversa com a Ana, a conversa vai ser sobre carreira. Nossa, Ana, agora você pode ficar aqui 2 horas conversando, porque você tem tanta coisa para falar. Quando eu conheci a Ana, ela me contou muito da transição de carreira dela e, enfim, como ela é multitask, né? Ela consegue estar sempre em diferentes, conseguiu passar na sua história em diferentes lugares, sempre agregando, e como que todas essas experiências te trouxeram hoje para a posição que você está. E é muito legal você falar disso, porque tem muita gente buscando justamente transição de carreira. Conta para mim tua história, como é que você virou diretora de sustentabilidade lá na CNSEG? Olha, bom, muito feliz de ter feito essa transição, até agora tem sido maravilhosa, mas eu sou uma diretora de sustentabilidade, eu sou uma profissional hoje de sustentabilidade que tem o meu background, Mackenzie, São Paulo, sou advogada, ainda tenho meu OAB, ainda pago meu OAB, eu sou conselheira hoje, né, suplente da OAB, então não dá ainda... Não só ainda manda na OAB. Não, mando não, imagina, suplente ainda, né? E assim, eu comecei minha carreira em escritório de advocacia, né, estagiando, como quase todo, né, advogado. Não queria a carreira pública, então, até para minha família isso foi Mas como você não vai prestar concurso público? Nossa, mas você não quer ser juíza, você não quer ser promotora, você não quer... Olha, eu sempre respeito, acho lindo, né? Mas eu sempre, por exemplo, achei uma responsabilidade muito grande ser juiz. O peso da caneta e não é a responsabilidade. Tem uma coisa chamada vocação. E assim... até minha mãe tem uma maneira de dizer que eu normalmente tento ver os dois lados, né? Eu realmente tento ver os dois lados. Mas assim, você tem vidas na sua mão quando você é juiz, né? Então assim, eu acho que a responsabilidade, né, a caneta, eu acho que isso é muito grande. Você performa melhor em outras frentes. Exato. E aí assim, né, trabalhei com o Saulo Ramos, né, que foi ministro da Justiça do governo Sarney. Estagiei lá, trabalhei 5 anos lá. Depois eu fui trabalhar com um desembargador trabalhista que estava se aposentando, então fui para tentar andar no escritório trabalhista, né, ele tinha todas as cadeiras civil trabalhista. E depois ali de uns 2 anos, um dos meus clientes virou e falou assim, tô com aqui uma posição aqui aberta, né, era para advogado, acho que pleno ou sênior, agora eu não lembro direito. Você não quer, porque até a gente não fazia tanta classificação assim dentro de empresa, era só advogado interno. Você não quer vir aqui trabalhar com a gente? A gente gosta do teu trabalho, você já advoga para os diretores na pessoa física deles, né? Você advoga para a empresa e tal. Olha, é uma experiência que eu nunca tive, né? Então, acho que isso é uma característica minha. Nunca tive problema em desbravar novos mares. Você acolhe as oportunidades que dá. Eu acolho as oportunidades. Então, assim, se ela se apresenta, mesmo sendo um novo, algo que eu não conheço, e na verdade eu tenho uma tendência aí por esse novo que eu não conheço, eu realmente acabo abraçando. E aí eu fui, numa empresa de telecomunicações, era serviço de TV por assinatura e serviço de dados. Eu falo que eu vi a internet começar no Brasil, naquela época a gente chamava de serviço de valor adicionado, era comercializado nas contas de TV por assinatura ou, como se fala, telefonia. Então era um negócio completamente diferente, né, do que é hoje. E ali aquela empresa, depois de 3 anos, ela foi vendida. A minha chefe foi para o McDonald's e aí quando ela foi para o McDonald's, ela falou, vem, você não quer vir aqui? Eu falei, mas é óbvio, eu era apaixonada pelo McDonald's, ainda sou, né? Uma empresa que, coração, assim, demais. E ali foi uma super escola, eu fui gerente jurídica, ali eu abracei a parte de compliance. É algo completamente novo. Então ninguém falava de compliance sem ser empresa de serviços do sistema financeiro ainda. Então ali eu lembro das primeiras cláusulas, né, trabalhando ali controles de bens estrangeiros, você fazendo ali, né, cláusulas, olhando boas práticas, enfim, era algo muito, muito novo. Então, acho que foi ali, né, eu acabei indo para a iniciativa, né, para esse mundo de empresas, né, mundo corporativo, ou seja, eu falo que um bichinho ali me picou.
E ali eu falo que eu tive uma grande, né, veio um novo chapéu, que era o chapéu de compliance. E aí eu falo e eu gosto de falar isso, né, principalmente para aqueles que estão começando a carreira jurídica. É maravilhoso, porque assim, o leque de oportunidades, de profissões, né, que você pode ter hoje dentro da carreira jurídica é imenso, é imenso. Bom, ali eu saí depois de 3 anos no MEC, fiz um sabático maravilhoso, recomendo, não tinha me preparado financeiramente, mas faz parte. E aí deu aquela esvaziada, fui viajar, organizei o livro de poesias do meu avô, fiz um monte de coisa. E aí quando eu resolvo voltar, me aparece uma proposta que é da Aon, era uma corretora de seguros, que é uma das principais corretoras do mundo, né? Sempre tem ali quem é a maior ou não, mas então eu não vou entrar nesse mérito, porque hoje é tudo... É grandona, né? Enfim, a gente tem outras também que são grandes, tão grandes quanto. E ali, a Aon era a corretora de seguros do McDonald's, então eu conhecia um pouco. A minha General Counsel, né, a diretora jurídica global do McDonald's, era a presidente do comitê de compliance, do board de compliance da Aon, então era uma empresa que eu conhecia. E aí, quando eu fui trabalhar na parte de seguros, é aquilo que a gente chama de afinidades, de massificados. E ali eu acho que de certeza, um outro bicho. Exato. Porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo que é o seguro, né? Que é um produto que vem justamente para cuidar da pessoa, cuidar daquele bem, ou seja, quando você não tem, quando você está vivendo um infortúnio, né, você tem ali, né, a materialização do risco, daquilo que você não queria que acontecesse, você tem, né, uma empresa, uma entidade, alguém que vai ali te acolher, que seguro é isso. E eu me apaixonei, e aí eu fiquei no setor, né? Estou no setor então desde 2009, tive ali um gap, né? Onde eu fui trabalhar numa startup de marketing digital. Isso é muito legal, porque você mudou, fez o shift da cabeça. Você, como McDonald's para, enfim, uma das maiores corretoras do mundo, e daí startup, a plasticidade profissional está presente em você, é importante. Maravilhosa, né? E aí, durante essa jornada, dentro do setor de seguros, que é um setor conhecido por ser eminentemente masculino, como outros setores corporativos, quando eu saí daí, eu fui para uma seguradora chamada Assurant, é uma seguradora de nicho, especializada principalmente de garantia estendida. Né? Ali eu fui ser diretora de jurídica e ali eu me deparei pela primeira vez sendo a única diretora mulher. E como é que foi? Bom, eu trabalhava numa empresa sensacional, então vamos dizer isso, né? Então, assim, eu nunca deixei da minha voz ser ouvida, eu não lembro de episódios, né, daqueles machismos que a gente encontra no dia a dia ali, exato, ali acontecendo. Eu tinha um presidente que era pai de 3 filhas, casado, então, ou seja, ele até falava assim, olha, as mulheres dominam a minha vida, mas me incomodava ser a única diretora mulher. Me incomodava porque eu falava assim, eu precisava trazer mais mulheres. Né? A empresa, na época, ela realmente, a maioria dela era composta por homens. Então, ali começou a me tocar, literalmente, eu falo que o chamado veio. Então, ali a gente começou a fazer um trabalho lá dentro, né, para aumentar o número de mulheres, né, tanto de participação na empresa, quanto na participação no board de liderança. E você conseguiu identificar o porquê que tinha tantos homens e tinha só você? Conseguiu entender porque... Eu acho que é o histórico do setor. Mas o que a gente conseguiu foi reverter esse número. Então, enquanto a gente está lá, eu acabei indo fazer um curso de liderança feminina em Harvard. Trouxe para o Brasil, a gente criou. É muito legal. É muito legal. É maravilhoso, recomendo. Ele me deu ali ferramentas para trabalhar com mulheres dentro da minha empresa. Dali a gente acabou criando um workshop voltado para a liderança feminina, né, onde a gente dava ferramentas realmente de liderança, discutia e dava estratégias, né? Eu literalmente abrasileirei, né, e tropicalizei aquilo que eu vi em Harvard.
E ali a gente conseguiu ver um aumento tanto da participação de mulheres na empresa. Então a gente conseguiu alcançar a equidade. Eu lembro que eu saí de lá 50-50, 50-50. Aumentamos o número de participação de mulheres no board de liderança. Então, chegando a escala decisória. Então, você tinha ali mais uma diretora, nós colocamos mais 2 superintendentes. Então, a gente viu literalmente aquilo se materializar. E hoje, a Assurant, até hoje, globalmente, é super engajada com a agenda de diversidade e inclusão. E ali a gente falou assim, não, eu preciso levar isso para o setor. E a minha história com a Cineseg se confunde com esse momento. A gente vivia uma crise no setor de seguros e vivia ali um momento de falar assim, precisamos trazer mais mulheres, mais pessoas, mais diversidade, né, para o setor de seguros. E a gente cria ali um grupo de trabalho dentro da Confederação Nacional para trabalhar diversidade e inclusão. A gente está falando ali dos anos de 2016 para 2017. E ali, então, em algum momento, né, eu com mais 2 colegas que também eram diretoras jurídicas de seguradoras, falamos assim, cara, não dá mais para ficar só dentro das seguradoras. A gente precisa trazer mais, precisamos trazer as corretoras, os escritórios de advocacia, precisamos trazer as empresas de tecnologia que trabalham, a gente precisa trazer toda a indústria de seguros. E ali a gente fundou um IDES, que é o Instituto pela Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros. Você preside? Que hoje estou presidente, né? Ela foi presidida até ano passado pela Valéria Smith, né? Eu falo que a nossa presidente ao concurso, né? Que nunca deixa a cadeira, hoje está comigo. E é um instituto que a gente tem a intenção, literalmente, de promover a diversidade e inclusão. Ele, obviamente, tem patrocinadores, mas a gente faz palestras, a gente leva conteúdo, a gente trabalha auxiliando em mentorias, né, e a gente não cobra nada, porque justamente o que a gente quer é fomentar essa agenda dentro das empresas e dentro do setor. Teve uma vez que eu vi você falar, num dos eventos que a gente estava, que você disse que um dos pontos muito importantes é capacitação da mulher, não é só a abertura do espaço, porque não adianta você ter a vaga, às vezes a mulher não vai querer aquela vaga, enfim, porque não vai poder assumir ela porque ela não tem a capacitação para aquilo. Então, às vezes, principalmente nas instâncias decisórias, você não consegue porque você não tem capacitação. Exato. E assim, e a gente está falando de perfis. A gente começou aqui falando, né, nessa segunda parte do bate-papo, justamente assim, eu sempre abracei oportunidades, mas isso não é um perfil de toda mulher, isso não é um perfil de toda pessoa. Né? Então tem muitas vezes, a gente se depara muito com isso, com mulheres que têm uma oportunidade de crescimento e falam assim, ai, não, eu não vou aceitar, eu não sou capaz. Mas sabe o que acontece? Elas olham para você e aí está a importância da representatividade da mulher. Olham para você e pensam assim, cara, ela foi, ela tá lá. Se ela tá, porque é aquela história de que a gente se coloca numa posição na medida que a gente consegue se enxergar nela e outras pessoas estando, isso é a representatividade escrita, é a inspiração que traz. Eu acho que as mulheres, principalmente nessas posições de poder, por exemplo, na qual você está, é uma posição de poder sim, porque é decisória. É uma posição decisória. É uma você posição inspira decisória. Outras mulheres para mostrar a possibilidade, você já desbravou isso, né? Então, isso é fato. E assim, e quando a gente construiu o workshop lá atrás, né, na Assurant, a gente visava justamente isso. Capacitar essa mulher, dar ferramentas para ela, dar instrumentos para ela, entender como funciona quando você sai de repente daquela parte do executivo ali trabalhando no dia a dia e você migra para a estratégia. Como você abraça posições de liderança, porque você tem que adquirir e criar construções e skills diferentes. Então, assim, eu acho que assim, né, existe aquela fase máxima, né? Olha, diversidade é você olhar toda, você chamar para o baile, mas tem uma coisa que é chamar para dançar, né? Então, assim, quando a gente fala de liderança e quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas para ocupar lugares de liderança, né? Essa posição de liderança, é sim você convidar, você acreditar no potencial dessa pessoa e você caminhar com essa pessoa.
Ela pode muitas vezes estar pronta, mas ela pode não estar pronta. E você até precisa dizer para ela que ela precisa realmente se preparar. E ela pode abraçar a oportunidade, porque ela vai ter um auxílio, ela vai ter alguém junto com ela caminhando. Ausência de julgamento. Exato. E acho que seria uma outra talvez dica, conselho, né? Tenham mentores na vida. Né? E aí depende do gênero. Tenham pessoas, né? Olha, tenha pessoas que são líderes que possam te ajudar justamente nessa caminhada, né? Que possam te aconselhar. Né? Então, quando eu resolvi fazer a transição de carreira, na verdade, eu recebi um convite do Diogo Oliveira, meu presidente, que me conheceu, acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial, mas ele estava diante de uma advogada que era diretora jurídica, era diretora de compliance, trabalhava com controles internos, gestão de riscos, que era assim engajada com a pauta de diversidade e inclusão. Sempre olhei com muito carinho a questão de sustentabilidade, estava acompanhando, eu estava numa seguradora nesse momento, estava acompanhando a implementação da circular, né, de sustentabilidade, mas que olhou para mim e falou assim, eu acredito, eu acho que você realmente pode fazer essa migração. E hoje eu falo assim, eu abracei com todas as forças, né, e eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo hoje. Você também me comentou, você não está trabalhando com sustentabilidade numa empresa, você está movimentando o mercado inteiro de seguros para isso. O tamanho de responsabilidade é uma dimensão completamente diferente do que você está fazendo. Você está movendo o mercado, direcionando um olhar do setor de seguros para a agenda de sustentabilidade. Você não está cuidando da questão reputacional da sua empresa ou, enfim, da questão de compliance da sua empresa. Né? Não. E uma característica minha sempre foi trabalhar do ponto de vista... Eu gosto muito de negócios, né? Então, quem já trabalhou comigo sabe, né? Eu sou uma advogada que tinha sempre uma natureza transacional mesmo, né? Então, mas ao mudar, né, e ao assumir essa posição que hoje eu estou, realmente a gente vê o poder de influência que a gente pode ter e como realmente a gente pode contribuir. Eu falo assim, e a minha contribuição é sim para um setor, e eu falo, e além de mais, é para um país. Porque hoje eu trabalho para que a cobertura securitária do país seja aumentada. E seja aumentada não visando um aumento necessariamente da participação do mercado, mas aumentando o conhecimento e a cultura de seguros, ou seja, aumentando a capacidade que uma população tem de proteger seus bens, sua vida, suas finanças. Então, assim, é completamente diferente. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então. Quem quiser ser contratado para a agenda de sustentabilidade, para a agenda de desenvolvimento sustentável, seja na CNSEG ou, enfim, de modo geral, daquilo que você vem acompanhando, quais são os tipos de skills que precisam ter, enfim, o que você olha num currículo? Tua visão pessoal. Minha visão pessoal. Primeiro, entender, a pessoa tem que ter uma visão estratégica. Quando a gente fala de sustentabilidade, é uma coisa que eu tenho conversado muito, não é simplesmente você trocar práticas na empresa, ou seja, olha, vamos deixar de ter o copo plástico para adotar o copo de papel. Não é isso. É também isso, obviamente, são boas práticas, a gente tem que adotar, a gente tem que realmente ter, né, um olhar com mais responsabilidade, né, em relação ao nosso planeta e como a gente trabalha nos nossos resíduos, né, o nosso dia a dia. Mas é muito mais. Eu preciso que uma pessoa seja antenada com o que está acontecendo. Eu preciso que seja uma pessoa que entenda que esta é uma agenda que impacta financeiramente. Então, assim, ela tem que ter um olhar de negócios, de oportunidade. Formação acadêmica faz diferença? Olha, a formação acadêmica faz diferença, mas, de novo, a gente está num leque, aí eu brinquei no início que é jurídico, né? A parte de advocacia é um leque enorme. Sustentabilidade, você pode ter várias, hoje, né? Hoje, você pode ter várias origens. Engenheiro, administrador, relações internacionais, advogados, administradores, né? Gestores de riscos. E é muito disso que você está fazendo também. Por exemplo, você está vindo aqui na COP, está olhando os outros pavilhões, está olhando os outros eventos, está antenada no que está sendo discutido. E é muito disso, é essa curiosidade de entender, enfim, como que a sustentabilidade e como esse tema de, enfim, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, ele é
grande. Ele é grande e ele é mutável. Ele tá andando, ele tá em movimento. Nós estamos falando agora, exatamente agora, de construção de carreiras que ainda não existem. A gente está falando de coisas que ainda estão para acontecer. Então, assim, não pode ser uma pessoa que seja feliz com o status quo. Não. Ela tem que ser uma pessoa que esteja constantemente se aperfeiçoando e entendendo o que está acontecendo. Porque nós estamos falando, por exemplo, de aumento de temperatura global. Estamos falando de aquecimento global. Eu estou com saber a consequência, mas saber que ela realmente pode acontecer. E aí, assim, eu vou continuar com os mesmos hábitos, os mesmos conceitos? Não. Eu tenho que olhar para frente de uma forma diferente. Legal. Tá bom. Obrigada, viu, Ana Paula? Obrigada pela tua participação aqui no Sustain Talks. Obrigada a você que assistiu até aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima.